Orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Boa noite a todos os nossos espectadores em mais uma edição do seu, do nosso programa Conexão. Programa esse que já é tradicional aqui na nossa internet, programa idealizado pelos sites Paraíba Mix e De Olho no Cariri. Nós já estamos na 14ª edição. Toda segunda-feira, um entrevistado e um tema a ser discutido nessa grande mesa redonda da nossa Paraíba, né? A mesa redonda digital, que é o programa Conexão. E hoje teremos um tema bastante palpitante e que está na boca do povo, né? É um tema delicado, mas importante de ser discutido, de ser debatido pela nossa sociedade. Vamos já dando a boa noite a todos, você que nos acompanha pelo Facebook do Paraíba Mix, que nos acompanha pelo Facebook do De Olho no Cariri, pode deixar seu comentário, já vai aí compartilhando a nossa live de hoje. Eu vou só aqui trazer, já adiantar o tema. Nos últimos anos, né, e aí nesses últimos dias também, tivemos vários escândalos, né, envolvendo grandes líderes religiosos, seja da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, entre outras crenças, né? Casos de corrupção, casos de abuso, casos de assassinatos, envolvendo grandes líderes religiosos conhecidos no nosso país. Nós vamos discutir, né, o acontecimento desses casos, o comportamento dessas instituições religiosas diante desses casos, o reflexo disso na sociedade, como também estaremos discutindo no programa de hoje um tema também importante, né? A ideologia da fé. Como você vê e como os nossos entrevistados e debatedores vão ver a questão da ideologia religiosa sendo incluída na administração pública, como política de governo. Nós vamos discutir esse tema hoje com uma equipe bastante preparada. Eu queria começar pela representação feminina, dando as boas-vindas à nossa jornalista caririzeira, direto da cidade-mãe do Cariri, Fabiana Brito. Fabiana, seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite, Johnny, boa noite a todos que estão nos assistindo já. É sempre uma honra, né, estar aqui fazendo parte dessa bancada ao seu lado, pela segunda semana seguida, né, eu me sinto honrada por esse convite mais uma vez. Ok, Fabiana, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez,
né, no nosso programa Conexão. Convidar também ele, que é uma referência no jornalismo da Paraíba, é uma referência para todos nós, né, o grande Arquimedes de Castro. Arquimedes, seja bem-vindo, boa noite, é mais uma vez, pela segunda vez, né, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no programa Conexão. Boa noite para todos, estão me ouvindo bem? Tudo ok. Obrigado pelo convite, é um grande prazer participar aqui com vocês dessa discussão. É um tema bastante delicado, nós vamos falar sobre um tema muito sensível, mas que precisa ser falado, porque é um assunto público. Não dá para negar que existe uma imbricação entre os interesses políticos e os interesses religiosos, e também que há, de certa forma, uso por parte dos líderes políticos da plataforma que tem no púlpito para a promoção de candidaturas. É um tema polêmico, um tema muito interessante e que, com certeza, renderá um debate muito proveitoso para os nossos internautas. Tenham todos uma boa noite, obrigado pelo convite, estamos aí. Muito obrigado, Arquimedes, por aceitar esse convite, conversar conosco um pouco. Clebson Vanderlei, teve um pequeno atraso, pessoal, hoje, daqui a pouco ele está chegando aqui para estar junto conosco nessa mesa redonda digital. E o nosso entrevistado de hoje, nosso debatedor de hoje, é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Gestão das Águas pela Universidade de Alicante, na Espanha, pós-doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual da Paraíba, doutor em Ciências Sociais, doutor em Direito e Desenvolvimento, pesquisador, mestre em Sociologia, especialista em Gestão das Organizações Públicas. Olha só, né? Olha só o histórico do nosso entrevistado de hoje. Eu estou falando dele, muito conhecido do nosso Cariri paraibano, professor José Irivaldo Alves, professor da UFCG, né, que traz uma grande contribuição à educação na nossa Paraíba, e claro, falando do nosso Cariri paraibano, através da UFCG, da cidade de Sumé. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, o senhor enriquece o debate dessa mesa redonda digital todas as segundas-feiras. Muito obrigado por aceitar esse convite. Boa noite, Júnior Queiroz, boa noite, Arquimedes, boa noite, Fabiana. Para mim é um prazer, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho bacana quando vocês, numa cidade como Serra Branca, no Cariri paraibano, faz um debate tão qualificado, não por minha causa, mas pelo tema que está hoje no foco, né? No centro do debate político, eleições municipais chegando, os palanques montados. Então, fico feliz pelo convite e pela lembrança, fico honrado, viu? Tá ok, professor, muito obrigado. Você que está nos assistindo aqui nas nossas lives já, lembrando que estamos ao vivo já pelo Facebook estou olhando aqui no meu celular, pessoal, do Facebook do Paraíba Mix e do De Olho no Cariri. Você que está aí, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa de hoje através aqui dos nossos Facebooks. Vamos começar aqui já, agradecer aqui, já tem muita gente interagindo aqui, a Flaviana Nunes, a Cola Lopes, o Antony Ribeiro, juntamente com a Luciene, ainda, deixa eu me ver aqui, Maria do Carmo Gomes, Raimunda Leite, dizendo que está lá em São Paulo, né, acompanhando o nosso programa, mas que ama a terra natal, a Paraíba. Né? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso programa de hoje. Eu quero já começar essa primeira rodada, né, falando sobre esses dois temas, só reforçando aqui. Temos dois temas em questão hoje. Né? O primeiro deles, né, os escândalos envolvendo líderes religiosos em nosso país. E o segundo, essa inserção da ideologia religiosa nos governos, nas políticas públicas, e essa misturada religião política que tem invadido muito mais forte, né, muito forte nesses últimos anos a nossa sociedade. Quero começar com Arquimedes de Castro, fazendo a primeira pergunta, a primeira indagação, abrindo esse debate de hoje. Arquimedes, fique à vontade, boa noite mais uma vez. Um prazer aqui estar com você, Júnior. Professor, para começar o nosso debate, eu vou fazer uma pergunta bastante simples. Por que o Estado brasileiro, o Estado de Direito brasileiro, é laico, mas
na prática, a política não é laica? Olha só, bela pergunta para a gente começar o debate. Agora, a gente precisa voltar ao passado para entender a formação do povo brasileiro. Não é só aqui no Brasil, mas em países latino-americanos, países africanos também, que tem uma colonização baseada também numa mistura com religiosidade. A religião se transformou, principalmente a religião católica, se transformou num símbolo, não é? Um símbolo também da política. Né? A política usou muitas vezes, a gente sabe que historicamente a igreja era o Estado era a igreja. Não é? Então, depois o Estado e a igreja se separam. Fica o Vaticano, certo? Houve a reforma protestante. Estou falando de forma bem resumida, para que todos entendam. Houve a divisão da igreja, certo? Não só da própria igreja católica, em outros ramos da igreja católica, mas também da própria igreja católica em igreja protestante. E a igreja protestante também se dividiu sucessivamente. Agora, mais contemporaneamente, nós temos hoje um fenômeno chamado neopentecostalismo. Esse fenômeno trouxe a política de forma exacerbada, à flor da pele, certo, nos púlpitos da igreja. Então, culturalmente, a religião sempre fez parte do nosso povo, certo? Sempre foi um elemento decisivo, importante. Só que esse movimento do neopentecostalismo, ele trouxe a política para dentro da igreja e utiliza os seus fiéis como massa de manobra, certo? Inclusive elegendo deputados, senadores, vereadores, prefeitos, certo? E também influenciando na própria decisão para presidente da República. Então, é um contingente fortíssimo, contingente principalmente de evangélicos e católicos, conjuntamente, né, somados, não é? Faz parte de grande parte da população brasileira. E, assim, a população não tem uma consciência muito clara porque a política está dentro da religião e a religião está com a política. O fato é que, historicamente, o Estado moderno separou a igreja do Estado. Por quê? Isso não foi sem motivo. É porque você transforma essa atmosfera numa atmosfera simplesmente deturpada, onde não dá para você decidir de forma correta os destinos do povo se você tem religião, não é nem atrapalhando, mas, de certo modo, turvando a visão das pessoas, dos gestores públicos. Eu sou professor do curso de gestão pública e a gente não pode conceber a religião dentro da política tomando decisões para a coletividade. Uma vez que, já vou dizendo de cara, que a religião é feita de dogmas. Se ela é feita de dogmas, não dá para questionar. Como é que eu vou aplicar a religião no Estado que não é feito de dogmas? Você tem uma sociedade plural, uma sociedade de diferentes, e eu preciso manejar essas diferenças de forma muito clara e de forma muito assertiva, de modo que eu responda e corresponda às demandas de um povo que precisa de políticas públicas, de soluções muito claras e objetivas. Saúde, educação, mobilidade, alimentação, certo? E não está misturando esses assuntos de religião. Religião é a igreja que debate. Religião são os líderes religiosos que debatem. Política não tem que ter religião. Política não tem religião, certo? O nosso Estado ele é laico, justamente seguindo uma tradição moderna de Estado, onde houve essa separação entre Estado e religião. Muito bem, lembrando que hoje estamos numa mesa redonda mais do que nunca e os entrevistados podem contestar, podem complementar suas perguntas ao nosso entrevistado de hoje, o professor Dr. Irivaldo. Fabiana Brito, sua pergunta, sua indagação sobre o tema. Já continuando, né, o tema de política e religião, como estamos vivendo as eleições municipais, né, no momento, relembrando as eleições presidenciais, onde o senhor mesmo citou que a religião ajudou ao presidente Jair Bolsonaro chegar a ser presidente, eu queria saber se existe alguma regra, alguma restrição ao usar a religião dentro da campanha política.
Veja, não há um ambiente de liberdade, na verdade. A nossa Constituição Cidadã de 1988 é uma Constituição de matriz democrática social. Ela não é uma Constituição nem liberal, nem socialista. Ela é uma Constituição coluna do meio. Ela é democrática e social. Então, só pegando a deixa do meu finalzinho ali, eu queria falar que na religião não tem democracia. Religião é o que é dito no dogma, certo? Política tem democracia. Então não dá para conviver política e religião. Então, assim, é complicado você ver dessa forma. Então, a religião, Fabiana, faz só a parte final da tua pergunta, que agora eu acabei esquecendo. Se existe alguma restrição no uso da religião. Não existe nenhuma restrição, porque o ambiente é de liberdade. Então, eu posso subir num palanque e falar da minha religião, falar da minha igreja. Agora, isso, de certo modo, eu vou usar uma expressão aqui, me desculpe as pessoas, de certo modo até covarde, porque quando você fala da religião, você atinge o âmago das pessoas. A religião toca fundo nas pessoas, a religião toca profundamente nas pessoas. A religião passa pelo sentimento, pelo coração das pessoas. Então, quem é católico, quem é protestante, sabe do que eu estou falando. Então, quando você vê um deputado, um candidato, seja de qualquer agremiação, falando de Deus, falando de Cristo, você se sente até emocionado e, às vezes, você é levado a votar naquela pessoa. Então, não é proibido, Fabiana. Agora, realmente, é meio que uma covardia você usar esse tipo de expediente numa campanha eleitoral onde o debate deveria ser sobre políticas públicas. Políticas públicas, a falta de calçamento, a falta de saneamento, a falta de água, a falta de alimento, a falta de educação, a falta de ônibus, a falta de escolas. É isso que tem que ser debatido. Religião é para ser debatido na igreja, ou até mesmo fora da igreja, evangelizando. Eu disse até no programa de rádio do Cleberson com o Júnior, eu disse, olha, gente, a igreja realiza um trabalho social maravilhoso, estupendo, tanto a católica como a protestante, certo? Com os encarcerados, com aquelas pessoas que estão nas favelas, certo? Com as pessoas que não têm condições financeiras, distribuindo sopa, pão, roupa. É um trabalho maravilhoso e a igreja tem que continuar fazendo isso. Esse é o papel da igreja. Ok, eu queria ainda dentro dessa discussão, né, estamos discutindo inicialmente essa mistura da religião com a política pública, e aí eu quero um exemplo para as pessoas que estão nos assistindo poder compreender ainda melhor, professor. Vou trazer, por exemplo, aqui o debate em cima do aborto. Né? Boa parte da classe política traz esse debate e traz sua defesa em relação a essa questão. Tivemos um caso emblemático agora de uma criança de apenas 10 anos, né? E traz esse debate, que é um debate de política pública, com o cunho religioso, né? De acordo com as leis e dogmas religiosos. Como o senhor vê essa mistura? Olha só, eu tenho minha opinião pessoal, certo? Tenho minha opinião pessoal sobre o aborto. Eu sou contra o aborto, certo? Eu acho que... veja, sou contra o aborto quando a mulher tem um filho e eles, eu decidi agora tirar o filho, não é? Essa menina dos 10 anos é um caso diferente. Um estupro é diferente. Então, a lei, ela traz a permissão para alguns casos, a excepcionalidade, entendendo que a mulher pode tirar o bebê se for um estupro. Uma criança de 10 anos, não é natural ela ter outra criança, não é natural. Isso na minha concepção. Eu respeito quem discorda, Porém, eu não sou favorável à adoção do aborto de forma geral e indiscriminada. É essa a questão. Agora, é preciso você ir para o debate desarmado, para o debate de forma muito objetiva, muito clara, respeitando o contraditório. Não precisa invadir hospital, não precisa bater em médico, não precisa xingar, ameaçar, certo? Como foi feito isso recentemente, eu verifiquei isso na internet, a sociedade brasileira, ela está descendo a ladeira, assim, ela não consegue mais, parece que soltaram os cachorros, assim, de repente, estava todo mundo enjaulado, e de repente liberou, e a gente agora está, assim, todo mundo despejando raiva
ódio nas outras pessoas. E assim, voltando à questão do tema religioso, e aí eu não entendo, Cristo não pregou isso. Cristo não pregou isso. Né? Não pregou o ódio, pregou o amor, pregou que a gente entendesse o outro, mesmo discordando, certo? Então, nesse caso do aborto, ou do anencéfalo, por exemplo, uma criança que está sem cérebro, certo? O STF já autorizou o aborto do anencéfalo, considerando que aquela vida era inviável, seria inviável. Então, à luz da própria lei de Deus, os juízes, os magistrados que decidem, e se existindo o julgamento, certo, bíblico, eles vão prestar contas em relação a isso também, tá certo? Mas, humanamente falando, eu não posso dizer que uma mulher que foi estuprada não faça o aborto, não faça, tem um filho de todo jeito. Não posso dizer essa criança de 10 anos tem um filho de todo jeito. Agora, eu não posso também dizer, olha, vamos adotar agora o aborto como uma regra. De repente você fez sexo, fez o ato sexual e houve a contracepção, houve, na verdade, a fecundação, certo? E de repente você decide, quer ter o filho, não quero mais ter o filho, tá certo? É complicado esse tipo de decisão. Acho que já não é mais parte, não faz parte mais da seara de decisão do indivíduo, nesse caso. Tá ok, respondido. São 19 horas e 28 minutos. Essa foi apenas a primeira rodada do nosso programa de hoje, do programa Conexão, né? Um tema bastante delicado, mas, como disse o professor Irivaldo, importante ser discutido e ser debatido. Olha só, o nosso intervalo ele tem apenas 1 minuto para que o professor, eu, a Fabiana, possa tomar um gole d'água aqui para refrescar a garganta e voltamos já apenas 1 minuto. Não saia daí enquanto a nossa live. Estamos apresentando Conexão. A pandemia do coronavírus parou o mundo, mas quem precisa de sangue para viver conta com a sua doação para não parar para sempre. Se você não foi infectado pelo coronavírus e não apresenta sintomas da doença, doe sangue. A doação de sangue é segura para quem doa e para quem recebe. Agende dia e hora para a doação. Use máscara e evite aglomeração. Mas não deixe de ajudar a quem precisa de sangue para viver. Procure o hemocentro mais próximo e deixe um pouco de você, que é muito para outros. Doar sangue é doar vida. Voltamos a apresentar Conexão. Mais uma vez, boa noite a todos. Você que está chegando agora à nossa 14ª edição do programa Conexão pelos sites Paraíba Mix, de Olho no Cariri. Hoje um tema bastante palpitante. Hoje saímos um pouquinho daquela política municipal, dos municípios, da região, da Paraíba, para discutir um tema muito importante, a religião, a política, as instituições religiosas. Já chamando aqui os nossos participantes de hoje, o Arquimedes, a Fabiana, o nosso entrevistado, o professor Irivaldo, da UFCG, que contribui com esse debate muito importante. Tem aqui muita gente já interagindo conosco, mais de uma centena de pessoas aqui nos acompanhando apenas pelo Facebook. Tem também aqueles que estão acompanhando no próprio De Olho no Cariri e no Paraíba Mix, que não estamos contabilizando aqui, não dá para contabilizar em tempo real. O Rodolfo Farias dizendo o seguinte: são muitos os candidatos que dizem que querem entrar na vida pública por uma missão de Deus. Acho injusto e mentiroso essa fala, para não dizer covarde, que diz aqui o Rodolfo Farias, dando a sua opinião no nosso debate de hoje. Ainda o Fabiano Farias na audiência conosco, o Arthur Brito, ainda Alcineide Gouveia, o William Araújo, conselheiro tutelar aqui de Serra Branca, dizendo o seguinte: apareci para assistir a aula do professor, acho que é ex-professor, ex-aluno seu, professor Irivaldo, aqui o William Araújo, na audiência conosco. E vamos voltar já aqui com o nosso tema. Arquimedes de Castro, mais uma pergunta aqui para trazer para a nossa mesa redonda. Retomando a questão em torno do aborto.
Eu entendo, professor, que as pessoas, né, os candidatos, quando se apresentam e linkam, né, associam a candidatura à religião, eles o fazem porque quando a população vai julgar em quem votar, principalmente para os cargos eletivos no executivo, se julga também a vida pessoal do candidato. E há uma crença corrente de que as pessoas sem religião, elas não têm moral e, portanto, não são pessoas confiáveis. No que diz respeito à questão do aborto, por exemplo, quem é cristão mesmo, católico, apostólico, romano, não pode admitir o aborto em nenhuma hipótese, porque não há no cânone católico, nas leis estabelecidas para os católicos, nenhum espaço para a realização do aborto. Nenhuma exceção há. Aí sobrevém a questão. Se o candidato é católico, ele não pode ser a favor do aborto. Mas se ele não tem religião, ele tem moral? Essa é a questão. Veja só, veja o seguinte, é muito complexo isso que você falou, mas eu acredito que o próprio cristianismo calcado na Bíblia, né, vamos pegar a Bíblia, né? Não vou nem entrar no direito canônico, né? Jesus não dispôs dessa forma, né? Ele buscou a conversão das pessoas e não usar o Estado para converter. O que está acontecendo é que as pessoas estão usando o Estado para converter as outras e dizer, olha, eu, porque sou católico, eu, porque sou evangélico, vou fazer uma administração melhor. Não há nenhum dado empírico, nenhuma informação que dê conta que candidato A ou B, católico ou protestante, faça uma boa administração, certo? É preciso até, seria uma pesquisa interessante a se fazer. Tal candidato que se postou e se colocou, se portou como evangélico ou católico, tendo uma pauta moralizante, uma agenda moralizante, se colocando como sempre a pessoa perfeita, a pessoa que tinha condições de consertar o Brasil, ou Campina Grande, ou João Pessoa, ou Recife, porque era católico, porque era protestante. É preciso fazer o batimento dessas estatísticas. Eu não vejo dessa forma, eu entendo que podemos ter boas pessoas que não têm religião, ateus, certo? Pessoas que não têm uma religião específica e não acreditam mesmo, acreditam em Deus, agnósticos que não têm religião, certo? Mas que podem sim desenvolver e desempenhar sim um bom trabalho. Até trazendo para a vida comum nossa, se faz muito a comparação. Olha, fulano não tem religião nenhuma, mas é tão boa, pessoa tão boa, caridosa, faz ação social, está sempre presente e tal, nos locais ajudando e tal. Enfim, não é muito complicado você dizer, olha, você não é católico, rotular. Você não é católico, você não é protestante, portanto, você não tem moral. Não há nenhuma comprovação a respeito desse fato. E aí eu estou falando cientificamente, né? Agora, do ponto de vista religioso, concordo com você. Quem é católico, quem é protestante, se coloca, sim, numa situação... E principalmente o católico, porque mesmo no protestantismo há uma discussão a respeito disso, porque no catolicismo você tem um direito canônico, que aí você pode ser, inclusive, expulso da igreja, excomungado, né? E concordo com você, não é admissível nenhum tipo de aborto, certo? No catolicismo. Agora, no protestantismo, dependendo da corrente que você siga, há sim uma interpretação a respeito disso, tá certo? Agora, eu não vejo que a gente possa misturar o comportamento. E essa questão, sabe, Arquimedes? Essa questão que está pegando no Brasil, inclusive está desmoralizando as lideranças religiosas, porque elas se metem na política, elas falam que vão fazer e acontecer, que vão mudar mundos e fundos, e nada acontece. Ou, pelo contrário, piora. Não é? Isso desmoraliza, inclusive, a própria religião.
certo? Por isso que Cristo, quando veio, ele não colocou de forma alguma essa mistura do César romano, de Roma, com o desiderato dele, com o ministério dele, certo? O ministério dele, dos 30 anos aos 33, certo? No sentido de evangelizar e tal, foi sempre no sentido de trazer a boa nova, trazer a mensagem do reino, e não misturar Estado romano, certo? Roma, com a mão dura, pesada, romana, certo? Mesmo deixando a cultura acontecer naquela localidade onde dominava, mesmo assim, ele não misturava Roma, certo? Roma se incomodou com Jesus quando Jesus começou a se imiscuir nas instituições, não porque quisesse, mas porque sua palavra estava chegando nas instituições, certo? Daquela época. Tá ok, professor, muito obrigado. Fabiana Brito, sua pergunta. Para ligar o microfone, Fabiana, nós não estamos ainda te ouvindo. Agora sim. Perdão. Saindo um pouco do assunto do aborto e ainda continuando no assunto da política, eu queria saber a opinião do senhor, professor. Quando um padre ou um pastor faz discursos políticos induzindo as pessoas, aos cristãos que seguem aquela igreja a um determinado partido X. Não acho correto, Fabiana, não acho correto. Eu acho que, bem claramente, púlpito de igreja não é lugar política, certo? Padre e pastor tem que fazer um papel muito claro que está na Bíblia, pastorear as ovelhas. Agora, o que é que o pastor, o que é que o padre pode fazer? O que é que outras lideranças religiosas podem fazer? Orientar como votar corretamente. Orientar como votar corretamente. Corrupção é pecado? É pecado. Pela lei religiosa, seja ela qual for, catolicismo ou pelo protestantismo, ser corrupto é ter pecado, é pecar, certo? Portanto, eu não vejo de forma alguma aquilo que eu falei no início, é muito covarde você chegar no púlpito, você detendo aquele poder, certo, da fala, aquele poder de influenciar, chegar, olha, vota em fulano, como acontece em algumas igrejas neopentecostais aí pelo Brasil, né? É bom que se diga isso. Agora você vai votar em fulano de tal, que é o nosso deputado, é o nosso senador. Isso é uma aberração. Isso provoca uma distorção. Diga, viu, professor? Diga. Só desculpe interrompê-lo, mas o senhor me deu a deixa perfeita para fazer uma colocação. Vou só acrescentar o que o senhor está dizendo. Alguns pastores de igrejas chegam ao ponto de, às vésperas do pleito, que agora, né, vai ser em novembro, mas quando era em outubro, às vésperas do pleito, às vésperas mesmo, chegar para o candidato que apoiam e dizer o seguinte: olha, eu tenho 500 votos na minha igreja. Como é que vai ser? Você tem aí 200 mil, 100 mil, a depender, 50 mil, para me dar para as obras da igreja? Porque se não tiver, o seu adversário tem. E aí, o pessoal da minha igreja só vota em quem eu mando. Então, o senhor escolhe. Se o senhor não tem, infelizmente, eu vou deixar de lhe apoiar e vou apoiar o seu adversário. Repare a que ponto chega. Eu estou falando de um caso real. Eu não vou citar aqui os atores, porque aí provavelmente eu iria incorrer em crime eleitoral. Mas, sem citar os atores, essa situação ela é uma situação real. Ela aconteceu. E ela tende a acontecer novamente nesse período eleitoral. Levando em consideração essa realidade nua e crua, eu sei que o senhor está recomendando que não deveria ser assim, mas diante do fato consumado de que é assim, o que fazer, né? Como uma jovem ovelha que acabou de chegar no rebanho pode resistir a um pastor versado em neurolinguística e dizer, não, eu tenho o meu pensamento político e eu
não vou votar em quem me disserem votar. Perfeito. Eu acho que tudo começa, Arquimedes, pela educação. Então, se você tem educação, Paulo Freire já dizia, né, a autonomia do indivíduo vem a partir da educação, não é? A educação dá autonomia ao indivíduo. Por que os políticos não investem em educação? Por esse fato. Porque se você investir em educação, essas ovelhas jovens, elas vão ficar atentas. E olha que o próprio Cristo, o próprio Deus, quando inspirou as pessoas a escreverem as escrituras, deixou muito claro, olhe, confira o que está na Bíblia. Confira o que fulano está falando com o que está na Bíblia. Então, o próprio Deus disse, olha, vai ter falsos profetas, vai ter pessoas que vão dizer, e assim, eu estou falando aqui porque está na Bíblia, olha, na Bíblia está dizendo, olha, vai chegar um momento do julgamento em que Deus vai olhar para o pastor fulano e vai dizer, eu não lhe conheço, nunca lhe vi, mas Senhor, eu falava do seu nome, eu falava em seu nome, mas eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço na hora do julgamento final, tá certo? Então, essas pessoas que estão fazendo isso, usando a igreja, elas cospem na Bíblia. Elas cospem, desculpa a expressão, elas cospem, elas não seguem a Bíblia. Gente, como é que a pessoa se prepara 6 meses e vai ser pastor? O padre ainda se prepara num curso de filosofia, faz realmente um seminário. Algumas igrejas tradicionais da Reforma Protestante, Igreja Batista, Presbiteriana, ainda tem seminários, como o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e você faz uma graduação de 4 anos estudando profundamente a Bíblia, teologia profunda, e mais, no original, no grego. Não tem essa coisa de traduzida, não. Bíblia traduzida, não. Agora, educação. Educação é o caminho, mas eu não vejo esperança, Arquimedes, infelizmente, porque os nossos políticos, a política está andando para trás, certo? Você está tirando recursos da educação, você está investindo menos em educação, o ensino fundamental, o ensino básico, certo? Está de ladeira abaixo, as crianças não sabem ler, os jovens não sabem ler. Como é que eles vão decidir, aos 16 anos de idade, quem é o melhor destino para o país, ou para a Serra Branca, ou para Sumé, ou para Monteiro, ou para Campina Grande? Eles não vão ter discernimento porque eles não aprenderam cidadania e política na escola. E escola, veja, não é escola com partido, vou trazer um partido para dentro da escola. Não, discutir política. Política pública na escola. Não há lugar melhor para você discutir política pública do que a escola. A escola precisa gerar uma formação específica em cidadania, em política pública, gerar cidadãos, pessoas respeitosas, pessoas que considerem o próximo, pessoas que cuidem do patrimônio público. A gente precisa ter pessoas que sejam cidadãs e não animais. Aliás, tem pessoas hoje nas redes sociais que um animal irracional age melhor do que determinadas pessoas nas redes sociais, dada a violência, né, a verborragia que nós temos hoje nas redes sociais. Então, Arquimedes, a atmosfera, o contexto, Fabiana, eu acho que o contexto é muito ruim do Brasil, o resumo da ópera é muito ruim, e esse tempero da religiosidade, ele vem deturpar mais ainda esse processo. É muito ruim esse tempero da religiosidade, porque ele turva. Como eu disse, vou repetir, certo? Os fiéis deveriam rechaçar as lideranças que levam deputados, vereadores, e agora, na campanha municipal, que levam um vereador, que levam um candidato a prefeito. Gente, é absurdo. Você vê candidatos a prefeito que nunca frequentaram a igreja, de repente começaram a frequentar a igreja, frequentar os cultos, não perde um enterro. Todo enterro está lá segurando a alça do caixão agora. Quer dizer, esse ano é o ano agora das máscaras, certo? E a gente não aprendeu ainda. Nós não aprendemos porque a gente nem tem educação e, apesar das surras que levamos, nós não aprendemos. Entra campanha, sai campanha, a gente continua fazendo escolhas erradas, equivocadas. Por quê? Porque não avaliamos o resultado daquilo que fizemos. Se nós votamos, o voto tem consequência. O voto tem consequência. Depois de 4 anos, você sabe o que aconteceu efetivamente.
Muito bom trazer aqui mais uma indagação, a professora. Eu quero fazer um histórico, só para abrir um preâmbulo à minha pergunta, apenas nesses últimos dias. Padre Robson, muito conhecido em todo o nosso país, né, uma grande operação, né, aponta e o Ministério Público acusa apropriação indébita, falsificação de documentos, sonegação fiscal, associação criminosa, lavagem de dinheiro, isso sob um dos homens mais queridos e conhecidos da Igreja Católica no Brasil. Para falar da Igreja Evangélica, pastor Everaldo, candidato a presidente, usou laranjas, depósitos fracionados, offshore, em lavagem imensa de dinheiro, inclusive acusado de liderar uma equipe de lavagem de dinheiro. O caso Flor de Lis, pastora, agora deputada, né, matou o marido. Aí nós discutimos isso, professor, na última semana, de que a igreja não é culpada por alguns de seus componentes que têm erros. Mas Ô, Júnior, e se você quiser botar aí na conta dos espíritas também... João de Deus, exato. Muito bem lembrado aqui para a gente sair das duas maiores religiões do nosso país. E aí é colocado, e eu também concordo com isso, que a igreja não é culpada de ter alguns membros que cometam erros, como, por exemplo, a instituição Polícia Militar não é culpada de um policial militar agir errado. Mas o senhor não acha que há uma falta de autocrítica, uma falta de posicionamento dessas instituições para com essas pessoas? Por exemplo, no caso do padre Robson, o delegado que está investigando o caso revelou que o Vaticano sabia disso e vinha acompanhando já há um bom tempo, internamente, mas não tomou nenhuma atitude. Como o senhor vê essa questão? Sem dúvida. Agora temos que separar, porque você tem o procedimento interno da instituição, Igreja Católica, né? E você tem o procedimento externo que o Ministério Público, os policiais federais e civis estão investigando. Agora, é fundamental que as pessoas entendam. Veja só, qual é o problema? É esse processo de mitificação das pessoas, essa história do mito. Ninguém é mito, gente. Ninguém é mito. Nós não somos mito de nada, certo? Criou-se um mito de Robson, criou-se também um mito do Fábio de Mello, o padre Fábio, que não tem nada a ver com essa história. Criou-se um mito da Flor de Lis, do pastor que foi assassinado. Criou-se um mito de N pessoas, gente. Há um processo de mitificação. Nós, seres humanos, somos órfãos de mitos. Nós, brasileiros, somos órfãos de heróis. Nós queremos heróis, nós queremos mitos. Não, exato. E assim, imagina, eu depositei toda a minha confiança lá no padre Robson. Não sabemos, não tem sentença transitada em julgado ainda. Mas ele tem direito à defesa. Agora, veja, qual é a questão? Depositei em padre Robson ou em Jesus? Depositei em padre Robson ou em Deus? Quem está errado? Sou eu que estou tendo fé em pessoas ou estou deixando de ter fé em Deus? Caramba, você segue o quê? O cristianismo? A maior liderança do cristianismo é Cristo. Não é padre Robson. Não é Flor de Lis. Não é o falecido lá, esposo da Flor de Lis. De forma alguma, a igreja evangélica se transformou num negócio desse país. Só a movimentação financeira de 2 anos dessa igreja da Flor de Lis dá 100 milhões de reais. Só a movimentação financeira. Quer dizer, há um processo de total, assim, vamos falar do atual governo, certo? De liberação de porteira fechada, de tentativa de mudança do ordenamento jurídico para dar mais benesses às igrejas evangélicas, principalmente, que devem o INSS, que devem locações de templos, tá certo? Então, uma série de coisas. Já chegou pastor pediu, olha, agora não é mais o dízimo, não, agora eu tive uma revelação, agora é o dízimo. Você tem que dar o trízimo. Quer dizer, caramba, onde é que chegaremos? Quer dizer, mas vivemos, eu prefiro ainda, dessa forma, a um ambiente de opressão. Eu prefiro um ambiente desse, de liberdade, onde eu possa falar com você, Júnior, onde eu possa falar com Arquimedes, onde eu possa falar com Fabiana, olho no olho, e dizer assim, minha opinião é essa, do que um ambiente efetivamente de opressão, de ser proibido de tudo e de todos. Quer dizer, em muitas igrejas dessas aí, elas apoiam o golpe militar. Elas apoiam o golpe militar. Porque elas sabem que quando a gente tem liberdade, a gente fala e toca na ferida.
A gente toca na ferida. Então, o caso da corrupção é um caso que está no DNA humano. Tem diversas histórias de corrupção na Bíblia, fora da Bíblia, lá na Grécia, lá na Itália, lá na Alemanha. Se você pegar, certo, tem uma instituição internacional, o Latino Barômetro, que faz uma avaliação de vários indicadores e também da corrupção. Não é só no Brasil que tem corrupção, mas qual é o problema do Brasil? O problema é que as instituições demoram a dar resposta. Em outros países, você é ensinado a uma pedagogia para você não cometer crime. Olha só, a cidadã está sendo acusada de ter matado o marido, certo? E ter usado 5 filhos, né, adotivos nessa coisa sórdida, acusação. Ela está protegida pelo mandato parlamentar, gente. Pelo amor de Deus, isso é piada. Isso é piada. Eu tenho que pedir licença ao Congresso Nacional para essa moça ser presa. Os filhos estão presos e ela só está solta porque é deputada federal. Então, é um negoção ser deputado, meu amigo? É um negoção você ser senador? Porque você, não ganhando nada, você ainda tem imunidade? Tem imunidade? Isso é, olha, sinceramente, com perdão da palavra, isso é uma sacanagem com o povo. Uma sacanagem com o povo. E ainda a gente mistura a religião com política. A religião vem turvar a realidade. Turvar a realidade. Olha, a religião, a gente tem um princípio na administração pública, é o princípio da impessoalidade. Eu não posso colocar meu nome dizendo, essa obra foi feita por Irivaldo. Aí em Serra Branca. Essa escola foi feita por Irivaldo. Não posso. Princípio da impessoalidade. Na igreja, na Bíblia, tem o princípio da impessoalidade. Certo? Tudo advém de Cristo. Não advém do padre. Né? Quer dizer, essa galera aí está deturpando, inclusive, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Elas simplesmente não seguem regra nenhuma. Quando a gente fala de moralidade, porque você é católico, você tem moralidade. Nem sempre, meu amigo. Aí que a vergonha é maior. Aí que quando você é evangélico, você diz, olha, eu bato no peito, eu sou evangélico, eu sou direito. Aí quando você olha os pecados ocultos, certo? Os erros ocultos, as coisas escondidas debaixo do tapete, os segredos. Nós, Júnior, Arquimedes, Fabiana, nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Estamos passíveis de cair a qualquer momento num ato de corrupção, num ato de violência. Somos passíveis de queda, sim, de queda. Se aconteceu isso com o Robson, com o padre Robson, se aconteceu com o João de Deus, eles são pecadores. E nós não deveríamos nos espantar com isso. Deveríamos, sim, encarar com normalidade e pedir justiça. Pedir investigação dos homens e investigação da igreja. Da igreja, que é a investigação. Agora, veja, a igreja não tem obrigação de ser transparente. A igreja não tem obrigação, professor? Não, exatamente. Por quê? Ela não segue o ordenamento jurídico do país. Ela segue algumas coisas. É uma obrigação moral, né, professor? Obrigação moral. Aí os fiéis é que devem efetivamente cobrar das suas lideranças. No caso da Igreja Católica, como é um governo hierarquizado, verticalizado, né, tendo seu centro no Vaticano, é mais difícil. Agora, uma igreja evangélica, quando a liderança maior é aquele pastor e tem alguns governos supra-igreja, é mais próximo você reclamar, você contestar, mesmo que difícil, mas você pode contestar. Quer dizer, veja, quando o Estado chega e diz, você tem que ser assim, igreja, você está interferindo na doutrina da igreja. Aí isso não pode, certo? A igreja tem liberdade religiosa, agora o Estado nem pode interferir na igreja e nem a igreja deveria interferir no Estado. Porém, ela acaba interferindo porque lá os agentes públicos, dentro dos seus órgãos, onde eles trabalham, onde eles são chefes, eles levam a igreja para dentro dos órgãos públicos, certo? E leva muitas vezes uma igreja deturpada, ruim, que transforma as políticas públicas, na verdade, em políticas públicas de alguns. Professor, concluindo a minha pergunta, né, dentro dessa questão da autocrítica que as religiões, as igrejas devem fazer, eu vou dar um exemplo, né, eu gosto muito de dar exemplos, porque fica mais fácil de todo mundo compreender melhor. Né? É perceptível, eu como católico,
né, que sou muito orgulhoso, eu percebo que sempre houve, historicamente, uma dificuldade da Igreja Católica discutir, por exemplo, a pedofilia na igreja, né? Aí veio o Papa Francisco, em 2014, pediu desculpas às vítimas de abuso e criticou, olha só, chegamos ao ponto de o Papa criticar a cumplicidade da igreja. Eu vou trazer um trecho aqui só para que nós refletirmos. Ele disse o seguinte: há muito tempo sinto no coração uma profunda dor, um sofrimento, tanto tempo oculto, tanto tempo dissimulado, com uma cumplicidade que não tem explicação, disse ele em 7 de agosto de 2014. Essa falta de autocrítica, o senhor também acha? Eu acho demais que as religiões têm dificuldade em apontar os próprios erros e tentar resolvê-los. Ô Júnior, veja só, eu tenho minha religião, certo? Eu tenho dificuldades de criticar os meus colegas, os meus irmãos na fé, porque eles não aceitam. Então, nessa efervescência política que o Brasil ainda não saiu de 2018, o Brasil continuou, parece assim, o Brasil, ele deram um pause assim, pausaram o Brasil. O Brasil está parado num transe, numa campanha política eterna, certo? Ou até a próxima campanha, tá certo? Onde o cidadão não permite você falar contra determinado político dentro da igreja. Não estou falando do pastor falar, eu estou falando eu, como membro de uma igreja, chegar para um colega meu, um irmão na fé, e dizer assim, ó, fulano, não é bem assim como você está dizendo. Fulano não está fazendo de forma correta. Fulano está fazendo isso e aquilo. Não, mas porque você é comunista. Certo? Pronto. Aí encerrou o papo. Acabou o papo. Não tem mais papo. Não tem mais conversa. Porque nem se sabe o que é comunismo. Não se sabe o que é comunismo. Não se sabe quem é comunista. Não se sabe quem é liberal. Olha, não se sabe quem é fascista. Olha, virou uma salada mista, assim. Uma salada mista que ninguém olhe mais. Ter educação nesse país virou, assim, sinônimo de luxo. Ah, é porque você é professor da universidade. Ah, não sei o quê. Quer dizer, quem dera se todos nós pudéssemos ter acesso à universidade e ter acesso, sim, à educação. Educação não é luxo. Educação é essencial para nós tomarmos decisões corretas. Gente, a gente viaja dentro da América Latina ou fora, aqui na Europa, certo? A gente vê como o Brasil é atrasado. Como o Brasil é atrasado, gente. A gente não tem um transporte público, a gente não tem mobilidade urbana nenhuma, certo? A gente vive sofrendo por migalhas e a gente está discutindo agora a mistura da religião com a política. A gente está voltando aos estertores da Idade Média. Ao superado na Idade Média, né, pessoal? Não, a gente voltou para o momento do enegrecimento, digamos assim, turvou tudo e a gente está sem saída. A gente está assim, é fumaça para todo lado e a gente está perdido. A gente não sabe mais o que fazer. Porque, assim, e veja só, alguém ganha com essa crise. Alguém ganha com essa crise de identidade que o Brasil está sofrendo. Então, o brasileiro, ele não sabe mais o que ele... Aliás, eu não sei nem se ele soube um dia, se ele queria, porque, na verdade, a gente tem que resgatar pessoas como Celso Furtado, um grande paraibano, que completou agora 100 anos, Celso Furtado, que dizia, olha, gente precisa ter um projeto nacional de Brasil. A gente precisa ter um projeto nacional, porque daí nós vamos saber para onde ir. Eu acho sim, Júnior, que falta opinião, falta autocrítica, falta liberdade, mas eu retomo o que eu disse no início. A igreja não tem a obrigação de ser democrata, não. O Estado, sim. Por isso que ele não se mistura. É água e óleo. O Estado tem que ser democrático. Agora, a igreja não tem a obrigação de ser democrática. Ela segue, certo, o regramento até determinado ponto, mas o Estado não pode interferir na sua forma de doutrinar as pessoas. Eis a questão, sabe? E veja só, Arquimedes, Fabiano e Júnior, virou um grande vilão dos políticos, porque os políticos perceberam que não adianta ir contra essa maré, é melhor se juntar a ela, certo? E tirar um pouquinho dessa casquinha, né? Tirar uns votinhos aí
digamos assim, desse grupo de religiosos que ainda não estão enxergando um pau na frente do seu nariz. São 20 horas e 2 minutos, já estamos aqui com quase uma hora de entrevista de muita qualidade, um debate muito propositivo e muito positivo. Nós vamos mais uma vez ao intervalo, repito, 1 minutinho apenas, tomar uma aguinha e voltamos com a terceira e última rodada do nosso programa de hoje. Estamos apresentando Conexão. As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. Voltamos a apresentar Conexão. Olá pessoal, voltamos a apresentar o programa Conexão, a terceira rodada de hoje, um tema bastante palpitante, recebendo hoje o professor Irivaldo da UFCG, ele que qualifica esse debate de hoje, que igreja, política, administração pública, religião, enfim, estamos discutindo todos esses temas que estão em alta no nosso país. Trazer aqui o pessoal de volta já, a Fabiana, o Arquimedes, o professor Irivaldo, já aqui para a nossa tela do programa Conexão, do nosso programa. Trazer aqui, agradecer as participações, pessoal que está assistindo pelos nossos sites, essa grande audiência. O Crisólogo Pereira está aqui na audiência conosco, dizendo o seguinte: religião e política, quando se misturam, gera um Estado fundamentalista. E disse ainda, bem lembrado, Celso Furtado, um grande paraibano e brasileiro. Nós estamos aqui aguardando aqui, a volta do professor Irivaldo, para voltar aqui a discutir conosco sobre esse tema. Assunção Lima na audiência conosco, também desejando boa noite. Ainda o José Pascoal Cantalice dizendo o seguinte: o problema é que por dinheiro e ganância é grande, que é por qualquer religião. Ainda a Bruna Santiago dizendo que é imoral essa justiça do Brasil, um verdadeiro absurdo. A Kiara Melini dizendo o seguinte, sobre o professor, um dos melhores professores que a UFCG me presenteou. Parabéns pela sua postura, diz a Kiara Melini, com o professor José Irivaldo. O Arthur Antunes dizendo que o padre Robson só foi anunciado porque o Vaticano sentiu o peso da quantidade que não caiu nos seus cofres. Eu queria dizer aqui a sua opinião, enfim. O Natan Queiroz dizendo o seguinte: exato, somos treinados para acreditarmos em algumas verdades absolutas socialmente construídas. A educação sempre vai ser a saída, porém essa educação tem partido e cor. Por isso, boa parte dessa elite política interesseira tenta marginalizar aqueles que incorporam pensamento crítico. É o que diz aqui o Natan Queiroz, ainda a Bruna Santiago, a Maria Gorete Dário, a William Nascimento, pessoal aqui interagindo conosco, como já dizia aqui o Crisólogo Pereira, relembrando aqui o grande paraibano Celso Furtado, citado pelo professor, se não me falha a memória, é paraibano lá de Pombal, se eu não estiver Pombal, errado. exato. O professor pode me corrigir, mas com certeza é um grande paraibano. Vamos voltar aqui com mais uma rodada. Arquimedes de Castro, sua indagação. Professor, eu queria trazer aqui um tema que tem me preocupado bastante. Mas antes de apresentar a questão, eu quero deixar bem claro que existe uma necessidade muito grande na sociedade de pastores, de padres, de líderes religiosos que encaminhem, que iluminem, que orientem as pessoas. A religião, ela não é dispensável. Ela é necessária, ela conforta, ela ajuda,
E a minha crítica aqui se refere a uma coisa que é considerada inconstitucional. Porque é inconstitucional tratar os negócios do Estado a partir da perspectiva religiosa. Está escrito na nossa Constituição, que é rígida, e, muito pelo contrário, ela estabelece que nós temos que ter princípios republicanos e todas as religiões podem ser exercidas com total liberdade de culto. Entretanto, nós temos observado aqui no nosso país um movimento teocrático que tem crescido significativamente com uma série de ações institucionais que ferem o princípio constitucional da laicidade do Estado. E me parece, observando, por exemplo, o discurso da ministra Damares, que ela diz isso com todas as letras, que todas as ações do governo precisam estar atreladas a uma perspectiva teocrática de um governo cristão, de um governo que segue uma orientação cristã que pode ser o protestantismo, mas é difícil dizer se porque o presidente se diz católico, mas já se batizou na igreja protestante e já se casou 3 vezes. Então, assim, ele descumpriu não só os preceitos católicos, mas também os preceitos protestantes das igrejas evangélicas, que não permitem esse tipo de troca de esposas, né, e de comportamento semelhante. Mas o governo se diz um governo voltado para instituir no Brasil uma teocracia. Nessas eleições, os candidatos se apresentam todos dizendo que a campanha está com Deus no comando, né? Uma hashtag muito utilizada. Deus está no comando da minha campanha. Repare, esse tipo de postura do candidato e esse tipo de postura de governo, na sua opinião, professor, não deveria ser encarada como abuso de poder religioso? Porque já tem na legislação a previsão para o abuso de poder político. Há também uma vedação para o abuso de poder econômico. Mas não há uma vedação específica, apesar de haver, tramitando no Congresso, algo desse sentido, e de ser estudado no âmbito do TSE também uma modificação, uma regulamentação, mas não há uma descrição do abuso de poder religioso. Nós sabemos que ele acontece, mas ele não está previsto como uma transgressão. Diante dessa perspectiva, a gente pode dizer, e aí pegando a sua opinião, que estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos uma república teocrática e muito possivelmente de uma religião só? Veja só, pergunta complexa também, não é brincadeira, é pedreira, viu? Agora veja, Arquimedes, é bom que se diga o seguinte, que essa questão que você levantou aí, essa tese vai ser, sim, avaliada pelos tribunais, porque não há como isso passar desapercebido mais, certo? Porque, da mesma forma que você fazer um programa social sem nenhum tipo de regulamentação, outro tipo de expediente, despejar dinheiro, troca de cargos, cargo por voto, modifica o resultado de uma eleição, na mesma lógica, você usar o nome de um candidato em determinadas denominações religiosas pode sim modificar o resultado de uma eleição, certo? Como eu disse no início, você não está jogando de igual para igual, certo? Há uma desigualdade no jogo democrático. O jogo democrático pressupõe uma igualdade, certo? Agora, eu desafio qualquer pessoa que está na nossa audiência indicar uma república teocrática próspera.
Porque essa teocracia que eles estão colocando é a teocracia na maneira deles. A teocracia da maneira deles. Do bloquinho. Tá certo? A teocracia... Primeiro, vamos colocar de forma bem clara aqui. Não é? Porque vão dizer, não... Porque às vezes a gente está no Instagram, aí chega para o indivíduo está lá com um determinado Instagram, só Jesus salva. Aí ele só fala de um determinado político, certo? Aí quando eu vou falar no Instagram, mas meu amigo, me diga uma coisa, me cite aí na Bíblia um local que Jesus defende César, que Jesus pede voto para César, voto não, né? Pede que a gente se alie a César. Em nenhum lugar da Bíblia tem isso. Nenhum lugar, certo? Jesus já fez a separação entre igreja e Estado. Veja, na época de Jesus, o governo não era esse tripartite que nós temos, executivo, legislativo e judiciário. Na época de Jesus, havia uma concentração de poderes. Roma era um império e Roma reinava sobre o Oriente Médio, a região da Galileia, certo? E mais, o que Roma fazia? O governador romano só queria saber, o governador e o imperador, os governadores, de recolher impostos. Ele não interferia na vida cultural e religiosa das suas, digamos assim, das suas colônias. De forma alguma. Não interferia. Porque isso era de só menos importância. Afinal, eles não acreditavam naquele Deus. O Deus deles era César. Outros deuses. Então, assim, é complicado você dizer que numa teocracia há prosperidade. Nós caminhamos para um governo onde o Deus deles, certo? Que não tem nada a ver com essa história, porque se Deus fosse cobrar direitos autorais dessa galera que está falando em nome de Deus, meu amigo, né, tenha santa paciência, certo? O cara fala de Deus, fala como um incrédulo. Não, vou falar de Deus aqui, pronto, olha, Deus acima de tudo. Caramba! Gente, a que ponto chegamos da inexistência de reflexão? Reflexão mínima, dizer assim, caramba, isso está exagerado. Os extremos, nenhum extremo é bom. Nenhum extremo é bom. Nem a direita, nem a esquerda. Onde houve extremo, tanto a direita como a esquerda, acabou em muitas mortes. Acabou em lesão aos direitos fundamentais, ao direito de ir e vir, ao direito à vida, certo? Nesses governos teocráticos, que se dizem teocráticos, se o cara usa o nome de Deus, as pessoas passam fome, as pessoas passam sede. Veja o que acontece, por exemplo, no Oriente Médio, a faixa de Gaza, o lado de Israel tem água, o lado que não é de Israel, dos palestinos, não tem água. Agora, com o coronavírus, tem diversas fotos, imagens de agentes humanitários na região. Parecia aquela fila do semiárido naquela época. E aqui ainda acontece das pessoas com baldinho esperando uma gota d'água sair do carro-pipa ou daquele poço. A maioria dos poços artesianos em Israel estão contaminados. Alto índice de nitrato, certo? Pelo uso de agrotóxico naquelas culturas extensivas de exportação de Israel. Mas ninguém fala isso. Todo mundo fala que Israel é o modelo. Israel é o modelo, enquanto Israel coloca para sofrer os palestinos que ficam sem água. Para mim, teocracia tem que ser aquela que traz justiça. Justiça social, igualdade para as pessoas. O que é de Deus, Deus vai julgar. Deus vai julgar, certo? Não cabe a mim julgar. Agora sim, aqui, no mundo dos homens, nós precisamos ter clareza e debater com democracia, certo? Sem exageros e paixões, no sentido de dizer, olha, fulano e tal tem demandas, fulano tem demandas, precisamos socorrer aquelas pessoas. E o que é que o Estado pode fazer? O Estado não pode ter essa mistura com religião. Isso é danoso, isso é ruim, isso escraviza, isso traz a uma situação de ausência de reflexão. E mais, veja só o que está acontecendo, o que eu disse no bloco passado. As pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes. Veja que contrassenso. A religião que prega paz, amor, certo? Essas pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes.
O que é isso, afinal? Não é? Que história é essa? Que teocracia? Eu não quero essa teocracia para mim, não. Fabiana Brito. Professor, voltando um pouco aos escândalos religiosos, né, que terminamos o bloco anterior, em especial o mais recente, né, de Padre Robson, como o senhor bem citou, é bem mais difícil para nós católicos chegar a um diálogo com o Vaticano, né? Mas eu, enquanto igreja, enquanto leiga, eu posso cobrar na paróquia uma prestação de contas mais rígida? Claro, assim, agora o sistema de governo da Igreja Católica, ele é totalmente centralizado. Se você pegar uma igreja, como por exemplo a Igreja Presbiteriana do Brasil, o governo da Igreja Presbiteriana é assemblear, não é? Então existe uma assembleia, existe um estatuto, uma constituição que rege, não é chamado código canônico na Igreja Presbiteriana, é chamado Constituição. Constituição mesmo, é essa expressão. E a Constituição prevê que os membros podem fazer requerimentos. E a prestação de conta, ela é publicada. É obrigatório a publicação da prestação de contas uma vez por ano, ao final do balancete, só para citar um exemplo. Certo? No caso da Igreja Católica, eu desconheço qualquer dispositivo no direito canônico que obrigue a Igreja a publicar seus balancetes. Certo? Aí isso é uma decisão interna corporis. Veja, é uma decisão interna corporis. Agora, sim, nesse caso do Robson, é bom que se diga o que é que está acontecendo no caso do padre Robson. Aí você tem movimentações escusas, estranhas, recursos que passaram de uma conta para outra, certo? Você pedindo dinheiro pelo telefone, por sites e tal, e aí a polícia começou a investigar através de denúncias e a verificar tudo isso. O segredo não é bom para ninguém. A falta de transparência, ela serve aos criminosos. Bandido gosta de segredo. Quem é honesto não tem medo da transparência. Quem anda corretamente não tem medo da transparência. O bandido, sim. O bandido, ele luta para que não haja transparência. Porque assim fica mais fácil ele fazer as tramóias dele. Não vai precisar... Olha, a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação. O que foi que aconteceu recentemente no nosso país? Certo? Uma medida provisória que anulava, revogava a lei de acesso à informação, que aí o STF chegou, o Supremo Tribunal Federal, chegou e invalidou a medida provisória do presidente da República. Certo? Isso foi uma grande vitória. A lei de acesso à informação é extremamente importante para os órgãos de imprensa. Muito. Certo? Quem é jornalista, que precisa de informação, que faz um requerimento. E aí, o que é que aconteceria se essa lei fosse revogada? Eu, como gestor da universidade, vamos supor, se eu fosse gestor da Universidade Federal de Campina Grande, eu não seria mais obrigado a prestar conta ao povo. Quem paga o meu salário é o povo, gente. Quem paga o salário do reitor é o povo. Quem paga o salário do pró-reitor é o povo. É preciso que as pessoas que estão no serviço público entendam que o patrão é o povo, não é o presidente, não é o prefeito, não é o governador, é o povo. Agora, nós temos um coronelismo hoje no Brasil, pós-moderno, o coronelismo da internet, o coronelismo digital. Quando o indivíduo tem uma conta no Facebook e no Instagram e acha que pode dizer o que ele bem entender, denegrir as pessoas, usar aqueles seguidores como massa de manobra, uma verdadeira igreja, tá certo? E aí o que acontece, gente? Acontece o que nós estamos vendo hoje, fake news, que tem o poder de mudar o resultado de uma eleição, assim como o Arquimedes falou agora há pouco, essa tese do Arquimedes aí, quem sabe Arquimedes vai ver ainda essa tese prosperar no judiciário, certo? A interferência da religião poderá sim, pode, e eu acredito nisso, pode mudar o resultado da eleição, certo? Tem peso para então, isso. Me permita, professor, lhe atalhar nesse momento para lhe perguntar qual seria o limite geográfico entre o conselho que um líder religioso tem que dar para os seus fiéis, que eu acho legítimo, para que votem de maneira correta, para que votem nos melhores candidatos, para que exerçam a sua cidadania.
qual seria a fronteira que separa esse direito de livre expressão religiosa do abuso de poder religioso? Como legislar numa seara como essa, aonde aparentemente se caminha no vale da sombra da morte? Olha só, bem colocado, Arquimedes. Olha, é o seguinte, veja, você tem os valores que são recolhidos pelas igrejas, os dízimos, né, ofertas e outros valores, subvenções que chegam à igreja, que, assim, esse dinheiro pode ser analisado, sim, para uma campanha política. Por que não? Não é? Como eu falei, a igreja lá da Flor de Lis teve um balanço aí de 2 anos de 6 milhões de reais, que deu entrada como receita nas igrejas. São 9 templos só. 9 templos. São 9. Tu imagina uma denominação com 200 templos. 200 templos, 300 templos, com metas a bater. Porque, assim, tem determinadas denominações no Brasil que você tem que bater meta. Você é pastor, é igual a banco. Pronto. Você falou tudo. Tem que bater meta. Se não bater meta, você perde o cargo. Você sai da vaga. Você fecha a igreja. Que absurdo. Tem que bater meta. Igreja não é comércio. Jesus entrou no templo e quebrou a banca de comércio dentro do templo. Foi um momento de ira de Jesus naquele momento. O único momento de ira de Jesus. Certo? O seu ministério de 30 aos 33 anos. Quer dizer, caramba, qual é a mensagem que Jesus está passando para nós? Não se vende a mensagem do evangelho. Não se vende. Não se vende de forma alguma. Há um limite, sim, aqui mesmo, muito claro, no meu entendimento, né? No meu. Certo? O pastor, o padre, tem o dever de, à luz da Bíblia, à luz da doutrina, dizer como se deve votar. Como se deve votar. Agora, não em quem se deve votar. Certo? Deve votar em fulano. Não. Isso é personificação. Isso deveria sim ser regulado. Isso deveria sim ser regulado. O padre pode até, nos seus encontros, falar, xixá e tal, mas ali no microfone, no púlpito, e mais, sabedores nós, que a Igreja Católica ainda detém grandes veículos de comunicação, as igrejas evangélicas também detêm, estão comprando e já compraram diversas rádios no país inteiro. Quer dizer, além do dinheiro que arrecadam, além de tudo isso, estão querendo controlar as comunicações do país. Veja só, as TVs abertas estão em pleno declínio. As TVs por assinatura também estão em pleno declínio em virtude do streaming. Não é só por causa do presidente da República, não. É que está todo mundo na internet. Está todo mundo na internet, no streaming. Então, o que acontece? Você não está mais assistindo determinado canal. O que é que eles estão fazendo? Vendendo os espaços para as igrejas evangélicas. É onde dá o dinheiro. Onde tem o dinheiro, não tem mais o que fazer. Professor, dentro dessa, ainda não é a minha pergunta, que eu vou trazer a pergunta de um internauta, mas dentro dessa questão da regulação do Estado, né, sobre as instituições. O Estado concede isenções às igrejas. Será que ele não poderia regular alguns pontos? Nenhum deles, essa interferência em nada. Será que não seria um pouco uma certa omissão do Estado em não controlar nada, pelo menos o abuso religioso, como bem citou Arquimedes? Por exemplo, vou citar um exemplo. Não há isenção para cobrança do INSS, do FGTS, de funcionários de igreja. Funcionários de igreja, certo? Pessoas que trabalham naquela determinada paróquia, que tem carteira assinada, certo? A igreja tem que pagar todos os direitos. Mas tinha pastores batendo a porta, certo? Lá em Brasília, pedindo para perdoar os milhões de reais de dívida no INSS, porque é religião. Não tem isso, não. A isenção que se fala na Constituição é em relação ao que é pregado, certo? Ao templo em si. Ao templo. Se eu coloco uma livraria, se eu coloco uma empresa para vender CD, para vender milha, certo? São comércios, são atividades que podem ser tributadas. Agora, o templo em si, onde acontece o culto principal, certo? Os dízimos e ofertas que são recolhidos, aí é outra seara.
eu acho o seguinte, acho que a ausência de tributação nesse país, não só das igrejas, mas as isenções que foram dadas aí realmente ao rodo, né, que aconteceu nesse país, a gente está pagando a conta agora, nesse momento. E a ausência de pagamento de imposto nesse país, no caso das igrejas, organizações religiosas, está facilitando a prática de crimes. No momento que você tem eleições sendo influenciadas por denominações religiosas, a ausência de tributação facilita essa circulação de recursos financeiros advindos de uma determinada denominação, certo? Então, quando se vende um horário no canal que é da denominação, certo? E a denominação paga o dinheiro que foi recolhido dos seus fiéis, paga a sua própria empresa, certo? Pela ocupação daquele canal, inclusive com valor triplicado, quadruplicado, quer dizer, para mim, no mínimo, isso é imoral. Isso é um absurdo. Quer dizer, se eu, Erivaldo, fosse comprar um horário, seria um valor X. Mas como é a igreja, que faz parte daquele sistema, você está comprando, eu cobro 4x. Certo? E o dinheiro entra no caixa da TV. Assim, da TV, da rádio, e assim, certo? O Brasil vai girando, e as coisas vão acontecendo, e a gente não vai apontando os erros. Eu acho, sim, que os legisladores brasileiros não têm impulso, não têm coragem para enfrentar os grandes problemas dessa nação. Por quê? O STF demora para analisar as coisas, o STF demora para analisar os processos, o STF demora para colocar na pauta determinadas demandas, e quando coloca, muitas vezes o STF é acusado, não, mas não pode legislar, porque são 11. O aborto deveria ser falado e tratado no Congresso. Mas por que o Congresso não trata do aborto? Por quê? Por que o Congresso não trata de outras pautas? Porque não tem coragem. Não tem coragem. Certo? Por isso que o voto principal, gente, o voto principal, quem está me ouvindo agora, o melhor voto que você pode dar hoje, nessa eleição que vem aí, é no seu vereador. Porque é o vereador que faz a lei do seu município. O legislador, ele é o mais importante na administração pública. Porque ele é quem faz a lei, que o prefeito, que o governador, que o presidente, que está abaixo da Constituição Federal, vai ter que cumprir. Mas nós, veja, quando você conversa na rua com algumas pessoas, você verifica que o voto no vereador, o voto no deputado, o voto no senador não tem valor nenhum. As pessoas focam no executivo. Está errado. É um equívoco. Nosso sistema é presidencialista, porém, o parlamento tem um grande poder. E o que mais me chama a atenção é que o parlamento mirim, certo? Ele é apequenado, né? As pessoas não dão valor ao parlamento mirim como deveriam dar, certo? E não elegem pessoas dignas do mandato de vereador. A gente tem que ter pessoas formadas e pessoas capazes, certo? À frente desses cargos, para que não saia só voto de aplauso, certo? Um projeto de lei para um nome de uma rua, e não tem discussão de política pública nenhuma. Professor, para encerrar, né, minha outra pergunta aqui, não é minha, na verdade, um internauta nosso que está acompanhando mandou aqui para mim, pediu até nem para citar seu nome, mas ele diz o seguinte, professor, ele diz, né, que historicamente as religiões sempre estiveram mais ao lado do socialismo. Aí pergunta, o que mudou que nas últimas eleições tivemos um fortalecimento das religiões ao lado da direita? Veja, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não é verdade, não é totalmente verdade que as religiões historicamente estavam do lado do socialismo. Não é bem verdade. Há setores da igreja que têm uma movimentação de esquerda. Claramente, na Igreja Católica, você tem uma identificação de determinados padres com o movimento dos sem terras, por exemplo. São exemplo, certo? Diversos padres que são envolvidos com o movimento sem terra. Não vejo problema nenhum, desde que ele não traga para o púlpito, certo, essa história da candidatura. Eu acho que o pastor, o padre, ele precisa ter função social. Ele precisa dizer, olha, tem um papel na sociedade. O Arquimedes falou muito claramente, a religião é fundamental porque ela leva conforto, ela leva um alento de justiça onde não há nenhum alento, onde o Estado não chega.
Onde o Estado não chega, a religião chega, certo? Isso é fundamental. Agora, o que foi que aconteceu? Muitas vezes, eu conheço várias pessoas que estão crédulas, acreditando que não, esse governo foi o Senhor que instalou, foi Deus. E Deus é quem vai tirar e acabou, só Deus tira. Não, eu conheço pessoas muito boas, pessoas muito inteligentes, que acreditam nisso piamente. Certo? Tudo bem que o governo é de Deus, mas não estou dizendo que Deus... não vamos dizer que Deus... Deus vontade permite. na eleição. Não, e outra coisa, Deus até permite que aconteça, porque na história do Velho Testamento, Deus permitiu que algumas lideranças assumissem o poder para fazer o povo sofrer. E o povo não entendeu que era para isso, muitas vezes. Depois, veja Moisés clamava, Moisés dizia, o povo descia e ficava orando pelo bezerro de ouro. Moisés falava, olha, o Deus não é esse não. Aí o povo descia do Monte Moriá, aí ficava cultuando o bezerro de ouro. Quer dizer, Moisés falando e não adiantava. É a mesma coisa nós hoje. A gente está falando um bocado... Só um momentinho agora. A gente está falando um monte de coisa, certo? As pessoas se liguem, gente. Olha só, isso não é verdade. E as pessoas estão cultuando o bezerro de ouro ainda nos nossos dias. Professor, me permita um contraponto à sua tese. Eu não quero tomar assim, mais tempo do que deveria, mas o senhor disse algo que, na minha última pergunta, respondendo, que me deixou em dúvida. E, legitimamente, eu gostaria de tirar essa dúvida. Veja bem, o senhor disse que o líder religioso ele pode apenas recomendar como se deve votar, mas não indicar em quem se deve votar. E aí é possível, numa hipótese, que tenhamos 2 candidaturas, ou 3, em pequenas cidades, onde os candidatos se posicionam tal, e um deles, ele aparece ser, para o líder religioso, a pessoa mais indicada em detrimento dos demais. É legítimo que, sem interesses escusos, visando o bem da comunidade, um padre, um pastor, um líder espiritual de uma igreja espírita, de um terreiro de candomblé, que seja, ele indicar em quem se deve votar? O senhor acha... Porque o limite do abuso do poder religioso é muito tênue. Se houver a vedação, não há essa vedação. Mas imagine que exista uma vedação. Isso não retiraria a liberdade religiosa de, por exemplo, só para dar um exemplo. O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, ele deixa bem claro que uma das estratégias necessárias para a implantação do comunismo é a destruição da família tradicional. Está escrito lá, claramente desse jeito, quem leu sabe. E isso é utilizado por fanáticos religiosos para se contrapor à esquerda e dizer que a esquerda não é de Deus. A direita é que é de Deus. Então, dentro desse contexto, o senhor acha que há um limite, mas exatamente qual é esse limite? O pastor, o padre, o líder religioso pode tomar partido e pedir voto? É legítimo que isso aconteça? Ou até ser candidato? Pois é, vou dar um exemplo aqui bem claramente, né? Um magistrado, hoje estamos na onda dos juízes candidatos, por exemplo, né? Na Paraíba, em outros estados, vários juízes estão começando a quererem, né, deixar a magistratura ou se aposentarem e seguir carreira política. Né? Estamos nessa onda. É vedado ao magistrado ser político, né, enquanto estiver na magistratura. Isso tem um motivo. Tem um motivo por quê? Se você é candidato, você influencia ou é influenciado quando não deveria.
como magistrado, você não pode sofrer essas influências. Aí eu comparo os nossos padres, os nossos pastores, à figura de magistrado. Eles são liderança. Diziam os antigos e ainda dizem que numa cidade pequena quem manda é o juiz, o prefeito e o padre. Tá certo? Então, assim, o padre tem muito poder, é um limite tênue, mas tem que ficar bem claro. E, assim, os fiéis bem educados, isso é facilmente extirpado. Veja, essa é a questão, né? Porque você tem uma grande quantidade de pessoas ainda sem informações básicas. Então, o padre e o pastor que utiliza o púlpito para indicar determinadas imagens, troca favores, como você citou, como eu conheço, certo? Igrejas que trocaram votos por carro de som, por tijolo, certo? Por reforma de templo, uma série de coisas. Quer dizer, quando não deveria existir isso? Então, o Estado ele é laico. O Estado ele não tem posicionamento. O dinheiro é público, é para todos, é coletivo, tá certo? A religião, sim, a religião não é democrática e ela, sim, tem suas regras internas, regras morais, regras que não têm validade no mundo jurídico externo, certo? Mas tem validade internamente. Então, o fiel que está ali, ele se subordina àquelas regras. Então, cabe ao fiel, sim, enxergar na figura do padre, do pastor, se é uma pessoa que está aproveitando-se da sua posição de liderança, uma posição de força, uma posição de proeminência, para se locupletar de alguma forma em relação ao Estado, se aproveitar de alguma forma em relação ao Estado. Portanto, em algum momento, não sei quando, a gente vai ter que enfrentar essa questão claramente, colocar balizas muito objetivas, estudar o assunto, certo? Bem profundamente, porque essas eleições últimas e as próximas vão dar pano para manga nessa questão, certo? Qual o impacto da religião na decisão eleitoral, na decisão do eleitor? É como você está falando. Agora, veja, se você vai para os Estados Unidos, é engraçado, porque lá o juiz, por exemplo, ele não faz concurso público, ele é eleito. Então, os Estados Unidos, que é o maior exemplo de democracia que nós temos, Reino Unido, Estados Unidos, todo mundo é eleito. O procurador-chefe é eleito, certo? O presidente da República é eleito, os deputados senadores são eleitos, todo mundo é eleito. Você pega uma cédula de votação dos Estados Unidos, ela é enorme. Parece 2 folhas de A4, né, abertas, porque você tem que votar no chefe de polícia, no procurador de justiça, você vota no juiz, e lá é o seguinte, o juiz, quando vai fazer campanha, ele diz claramente, eu sou contra o aborto, eu sou a favor das armas. Eu vi, inclusive, lá, camisas de universidades, onde a universidade apoiava o movimento armamentista num determinado estado americano. Quer dizer, isso é muito comum. Então, numa sociedade democrática, todas as discussões são permitidas. Discussões dentro de um parâmetro aqui razoável, certo? Mas ao povo compete, sim, escolher, ver os valores. Agora, no Brasil, a gente não pode chegar a importar dos Estados Unidos uma regra que funciona lá que não iria funcionar aqui, por exemplo. Certamente não iria. Se nós empregássemos cultural, né? Não daria de forma alguma. Está tudo junto e misturado. As pessoas não têm Exato, e as pessoas não têm capacidade para fazer a separação. E é legítimo eu votar numa pessoa porque ela tem uma pauta religiosa, porque ela tem uma pauta moralizante, uma agenda na moral. Agora, isso não é garantia que nós vamos ter um governo bom. É bom que se diga isso. Você pode votar em quem você quiser. Agora, não é garantia que você vai ter um governo bom. O padre, sim, pode ir lá no movimento, o pastor pode ir e orientar aquelas pessoas, ajudar a interlocução daquele movimento social com o político, que muitas vezes você tem dificuldade de chegar ao prefeito. Então, por que não? Agora o líder religioso ele tem que ter uma boa formação filosófica, uma boa formação teórica para fazer essa separação e ser honesto. Porque isso parte, muitas das vezes, da falta de honestidade do próprio líder religioso, que utiliza da sua posição para amealhar algum tipo de benefício próprio ou para a sua comunidade.
Um programa hoje extremamente importante, cheio de aprendizados, pelo menos para mim e para com certeza todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Eu acho que daria para passar aqui até meia-noite, mais ou menos, discutindo esses temas palpitantes com vocês. Aí eu dou um exemplo, né, destaco pessoalmente a fala do professor Erivaldo, quando diz que a religião na política, de forma exacerbada e com mau uso por parte dos políticos, ela turva o que é importante, né? Nós falávamos aí, eu já pegava na fala do Arquimedes sobre o Manifesto Comunista, que é muito usado nesse tema da derrubada da família tradicional, que de repente turva, por exemplo, um ponto positivo do manifesto, como reivindicações que viraram reformas, como a redução da jornada de trabalho, que foi uma conquista, como o voto universal, entre outros. Enfim, muitos aprendizados. Eu tenho certeza que quem acompanhou o programa hoje também aprendeu muito conosco. Eu queria começar agradecendo aqui a Fabiana Brito pela participação conosco. Fabiana, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior, mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui nessa bancada com dois grandes profissionais, né, da área. Eu ainda estou aprendendo em um debate enriquecedor, né, tão bem ministrado pelo professor Erivaldo, da UFCG. E, para mim, foi uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Fabiana. Arquimedes e Castro, muito obrigado por enriquecer o nosso debate nesta noite de segunda-feira. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema, como disse o Júnior, bastante complexo. E temas complexos exigem debates e mais debates. Então, um debate como esse não pode ser encerrado com nenhuma conclusão. Talvez muitas dúvidas, e para isso que servem os debates. Será que é legítimo que um líder religioso conduza os seus liderados para uma candidatura e receba recursos financeiros ou cargos em troca disso? Será que é legítimo vivermos em uma teocracia abandonando o Estado laico, onde todas as religiões podem se manifestar de forma livre e democrática? Será que é preciso haver uma lei específica para delimitar o que é e o que não é abuso de poder religioso? Porque o poder religioso existe. Ele é usado nas eleições. Há abuso? Eu acho que sim. Como estabelecer limite para esse abuso? É uma questão ainda em discussão dentro do direito brasileiro. É um prazer muito grande participar de discussões como essa. Quero agradecer a você, Júnior, ao professor, à Fabiana e a todos vocês que ficaram conosco nessa transmissão, nessa conexão a partir do Cariri que une o estado inteiro. Que perguntas importantes, Arquimedes. Elas com certeza ficarão na memória de cada um de nós. Professor Erivaldo, muito obrigado por enriquecer esse debate, dar essa consciência que já tem uma folha de contribuição na nosso Cariri paraibano, na educação do Cariri paraibano, que com certeza é impagável. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, eu me senti honrado aqui com a Arquimedes, você, Júnior, a Fabiana, não é? Os três conduziram muito bem o debate, não é? Fustigaram as questões corretas, as questões que não têm resposta ainda pronta, e vamos caminhando, né? Eu acredito que você, Júnior, Cleberson, todo mundo que faz parte dessa equipe, quem está nos bastidores, cumprem um papel muito importante, né? Acho que a internet nos aproxima muito mais, né, não só agora com a pandemia, mas daqui para frente é algo que ficou e vai continuar. Eu que agradeço participar desse debate, espero que dias melhores venham efetivamente para todos nós, né, que a gente possa dialogar com liberdade, com transparência, e que todas as instituições funcionem corretamente e que a gente possa cobrar de todos os líderes, certo? Prestação de contas, certo? Ação enérgica contra os malfeitos, transparência em relação a tudo. Nós precisamos de transparência, seja na religião, seja fora da religião.
Eu que agradeço, debate proveitoso, eu aprendi também e estou aqui à disposição para futuros encontros aí com todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Erivaldo. Muito obrigado a você que esteve acompanhando mais uma edição do nosso programa Conexão. Vamos ficando por aqui. Segunda-feira tem mais. Tchau. Termina agora o programa Conexão. Agradecemos a sua audiência e te esperamos no próximo programa.